Hoje vou ensinar vocês a fazer coxinha de frango. Oi pessoal, eu sou a Merav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos aprender a fazer coxinha de frango. Coxinha de frango é um salgadinho, um dos mais preferidos dos brasileiros, e eu tenho uma receita bem especial da coxinha, tanto da massa como o recheio. E a cobertura também são um pouco diferentes do que vocês conhecem, mas o resultado é muito especial, muito gostoso. Vamos aprender. Temos aqui os ingredientes para fazer o frango, que é o recheio. Ao mesmo tempo, o caldo vai servir para fazer a massa. E depois depois de fazer o frango, fazemos a massa e depois cobrimos com a cobertura, e uma parte dá para usar, outra congelar, como a gente preferir. Temos aqui cebola batida no liquidificador, se quiserem podem também picar, eu gosto dela bem batida. Temos cenoura cortada em palitos bem fininhos, e salsão também lavado, cortado em palitos bem fininhos. Temos o peito de frango, este tanto de peito que tem aqui vai servir para 1 quilo de farinha que nós vamos fazer. E, de novo, as quantidades, a explicação toda na descrição do vídeo. E aqui temos páprica doce, sopa em pó, sal e óleo vegetal. Aqui tem suco de laranja que eu fiz na hora, fresquinho. Vamos começar assim, vamos refogar a cebola e quando ela dourar, nós acrescentamos o frango. Esquentamos o óleo e acrescentamos a cebola. O óleo esquentou, vamos colocar a cebola. Vamos dourar a cebola bem douradinha e depois acrescentamos o frango. A cebola está bem dourada e assim precisa estar. Vamos colocar o frango, o peito eu lavei e tirei a pele, não precisa da pele. Vamos dourar bem o frango, ele tem que ser bem bronzeado. O frango tem que ser bem dourado, então viramos ele de um lado para o outro. Olhem esta cor, bem escurinho, tá bom? Vamos mexer um pouco de cada lado até ele ficar bem douradinho. Pessoal, está bem dourado e a panela às vezes parece um pouco queimada por baixo, mas está certo. Esse frango tem que ser bem dourado escuro. Agora que o frango está bem dourado, vamos acrescentar as verduras. Temos o salsão e a cenoura, os temperos e o suco, e completamos com água. O salsão e a cenoura, eles têm que ser bem fininhos, palitinhos bem fininhos. É importante porque depois, quando o caldo estiver pronto, nós vamos usar tudo para amassar bem, para usar para fazer a massa. Por isso que é importante que as verduras sejam bem fininhas, cortadas finas, palitos finos. Agora o suco. E completamos com água.
não precisa acrescentar muita água para não fazer uma sopa também. Agora, nós vamos colocar a panela na pressão. Aí cozinhamos, desde leva a pressão, que pega a pressão, leva uns 15 minutos. Ou com tampa normal, aí levaria um pouco mais de tempo, uns 40, 50 minutos. Vocês acompanham e vê quando o peito já está macio. A vantagem de fazer na pressão é que, além de cozinhar mais rápido, não evapora muito líquido e sobra bastante para fazer a massa. Mas, se a gente cozinhar normal, com a tampa normal, não tem problema. Aos poucos, durante o cozimento, acrescentamos mais água quando precisa e no final, se ainda faltar, sem problema nenhum, podemos colocar mais água. Vamos acompanhar até ficar pronto. O frango está pronto. Vamos tirar os pedaços de frango, deixar esfriar um pouco, para poder desfiar daqui a pouquinho. Vou deixar para esfriar. Agora, vamos pegar o caldo junto com as verduras que estão dentro e passar aqui em cima da peneira, amassando as verduras, tá bom? Que o nosso líquido, o caldo que a gente vai fazer, a massa, ele vai ser um pouco mais grosso. Vai ter, além do sabor, também uma textura um pouco mais grossa com as nossas verduras. Vamos amassar assim as verduras dentro da peneira. Tudo que passa para dentro é bom porque dá mais gosto, mais textura. Pessoal, está tudo bem amassadinho e por baixo também eu passo para pegar o que está saindo por baixo. Tudo. Agora eu preciso medir quanto líquido tenho aqui. Eu vou medir o tanto que tem de líquido aqui. Eu preciso de 1,2 litro para fazer a massa e mais uns 100 ml para molhar o frango que nós vamos desfiar para ele ficar mais molhadinho e não ressecado. Se eu medir e vejo que está faltando líquido, só acrescentar um pouco de água, vou provando o sabor, se faltou um pouquinho de sopa em pó ou sal, acrescento. Aqui na panela, separei 1,2 litro para fazer a nossa massa da coxinha. Eu já provei, o sabor estava bom, não precisei acrescentar tempero. Só vou acrescentar óleo aqui e vou levar a ferver. Quando ferver, nós vamos acrescentar toda a farinha de uma vez, farinha de trigo peneirada. Por enquanto, o nosso frango se esfria e me sobrou ainda mais do que 100 ml. Vou molhar depois. A gente vai ver quanto líquido precisa para molhar o frango. Isso espera para depois. Enquanto está fervendo aqui o caldo, eu quero mencionar um ponto interessante. Eu uso aqui, como vocês viram, óleo vegetal. Eu vi que muita gente usa manteiga ou margarela, mas eu prefiro, pela minha cultura judaica, realmente não posso usar manteiga, porque pela cultura judaica não se mistura frango ou carne com leite, que manteiga também é feita de leite. Então, acaba sendo bom também para qualquer pessoa que não pode consumir leite. Fica a dica para vocês, mas eu garanto que o sabor é maravilhoso. O caldo ferveu, vamos colocar toda a farinha de uma vez. E mexemos bem, com fogo ligado. Quando a massa se soltar da panela, nós vamos desligar o fogo.
A massa está desgrudando da panela, eu vou desligar. Vou mexer mais um pouco na massa, mas como a massa está muito quente, vamos esperar uns 20 minutos a meia hora e depois vamos poder fazer ela mais uniforme, mexendo nas mãos. Agora vamos cobrir ela para ela não ressecar e deixar ela. Enquanto isso, nós vamos desfiar o frango e molhar ele um pouquinho. Enquanto a massa está esfriando, eu estou desfiando aqui os peitos do frango com garfo, com as mãos limpas, esfiar bem fininho, e depois, terminando, eu vou molhar um pouco, para não ficar ressecado. A massa já esfriou um pouco, vamos mexer nela e fazer ela mais uniforme. A massa ficou mais uniforme, vamos pôr ela na panela de volta. Vamos cobrir também com plástico para não ressecar. Vou trazer o frango e vamos começar a rechear. Antes de rechear, vamos molhar um pouco a nossa mistura. Vocês têm que ver que o frango está bem desfiadinho, bem pequenininho. Tá bom? Não precisa molhar muito, não exagerar. Aqui sobrou para mim mais líquido do que precisa. Pronto, o nosso frango está molhado. Vamos fazer bolinhas e rechear. Pessoal, eu gosto de fazer as bolinhas no peso de 25 gramas. Porque depois do recheio e a cobertura, ainda elas crescem mais. Vamos mostrar como a gente faz as bolinhas. Colocamos o dedo no meio da bola e levamos mais ou menos até a dobra do dedo. Apertamos para afastar um pouco, fazer um chapeuzinho. Agora, vou pegar um pouco do frango aqui. Um pouco, na verdade, é bom rechear bastante para ficar bem gostoso. E fechar com formato de gota. A massa é bem gostosinha de trabalhar. Eu gosto de deixar em cima de um prato com plástico. Cada algumas dezenas que eu preparo, eu vou na torneira, molho embaixo da torneira, passo o dedo na massa para coxinha depois não estourar na fritura. Vamos fazer mais uma. De novo, o dedo bem dentro da bolinha. Apertar para formar tipo um chapeuzinho. E vamos colocar, pode ser também com os dedos, não precisa com garfo, fica mais fácil com os dedos. E fechar bem fechadinho no formato de gota, puxando para cima, assim. Eu vou fazer alguns aqui e nós vamos na pia molhar e mostrar também na cobertura. Já preparei umas coxinhas aqui, já molhei elas na pia e agora empanar. Só lembrar para vocês, importante na hora que vocês montam a coxinha, deixar sempre a massa coberta com plástico, senão ela resseca e assim vocês vão pegando pedacinho e fazendo. Aqui vamos empanar com ovo e com cornflakes. Vocês já sabem que eu gosto muito de cornflakes, aquele natural sem açúcar. O sabor dele é maravilhoso e tem uma crocância muito boa. É para bater ele no processador, não muito fino, não é bom para bater ele no liquidificador. Assim, no processador ele tem
umas migalhinhas pouquinho maiores e a textura junto fica muito gostosa na fritura. Então, vamos mexer um pouco no ovo. E uma mão vai passar a coxinha no ovo e a outra passa no sucrilho. Assim a gente não forma uns grumos na mão e uma sujeira muito grande à toa. Vamos lá. Uma mão no ovo, outra mão passa no sucrilho que é seco e assim forma uma coxinha maravilhosa. De novo, ovo, sucrilho. O sucrilho é cornflakes, né? Pessoal, olha a coxinha bonita e gostosa aqui, já está esperando a ser frita. Até o cheiro do cornflakes está subindo aqui no meu nariz. Vamos fritar assim, óleo fundo 180 graus, uns 2 a 3 minutos. A parte que vocês não querem consumir, vocês colocam em bandejas em cima de um saquinho plástico no freezer, congelam bem, até que fica bem duro, e aí separar em quantidades pequenas em saquinho, tirando o ar e congelar. É importante tirar o ar do saquinho, porque se sobra ar, ele vira gelo e depois na fritura ele pula. Então, a parte que vocês querem, que não querem fritar, é congelar do jeito que expliquei. Então, vamos lá começar. Vamos ver a temperatura do óleo aqui. Importante manter o fogo médio, não muito alto, para não queimar só por fora. Aqui está 180 e podem, se vocês não têm termômetro culinário, colocar a colher de madeira. Olha, está formando bolinhas. Podemos começar. Cinco a 6 de uma vez, para não esfriar muito o óleo. O óleo já escorreu um pouco aqui na rede, agora vamos deixar ele também sugar, o papel sugar um pouco também o óleo, um papel toalha, e aí já vamos degustar. Gente, eu já almocei, mas eu vou ter que almoçar de novo porque uma coisa desta eu não recuso. Vamos ver. Se vocês não vão entrar agora na cozinha para fazer isso, vocês estão perdendo. Pelo menos uma vez tem que testar, porque é uma receita especial. Até aqui por hoje. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Me acompanhem no Instagram, porque lá vou postando as coisas que vamos aprender aqui no canal. Tchau, até o próximo vídeo.